Olá, Pri. Eu sou a Fabi, a guria do Sul que lhe escreveu uma carta aberta compartilhando sobre a previsão da minha alma gêmea. Pois bem, nesta primeira carta que eu trouxe aqui para vocês, resumidamente falei sobre minha adoção, na preocupação do vídeo não ficar muito extenso. Daí, naquele dia, eu foquei apenas no tema em questão. Mas agora vocês irão saber por que eu sou tão resiliente e como tiro uma lição de tudo e sempre me priorizo. No passado, eu não era assim. Para entender o presente, precisamos olhar para o passado, não é? Assim diz a minha terapeuta. Meus amores, antes de continuar com a carta da Fabi, eu quero deixar o alerta que essa carta contém alguns gatilhos. É uma carta forte, é uma carta que tem muitas coisas pesadas. Então, por favor, se esse tipo de história faz mal para você, ativa gatilhos. Eu agradeço pela sua visita, eu agradeço por sua companhia, mas eu recomendo que você pule esse vídeo, tá bom, meus amores? É isso. Vamos para a história. Na família que eu nasci, antes da adoção, era comum roubos, traição, prostituição, drogas. Essas eram as únicas escolhas de sobrevivência. Não existiam valores. Lembro-me de muitas vezes passar frio e fome. Às vezes, eu acordava e minha avó materna estava tendo relações sexuais com outros homens. E se eu acordava, ela me ameaçava bater até eu desmaiar. Se eu contasse para o meu avô, o único da família que me deixava segura até certo ponto, isso porque ele trabalhava longe e vinha apenas aos finais de semana, em quase todos os dias bebia muito, meu avô era alcoólatra, ele também apanhava muito da minha avó. Enfim, se eu contasse para ele, seria ainda pior para mim. Vou chamar minha avó de Maria. Lembro-me de uma vez que eu estava doente, com pontada, e meu avô tentava entrar em casa com o remédio que comprou na farmácia. E a Maria gritava: "Se você entrar, eu te mato." E ele entrou. A última cena que me lembro era de ver muito sangue e banha de porco pelo chão, pois ela jogou um pote de vidro com 5 litros de banha contra meu avô. Quando eu acordei, eu gritei: "Por que você matou meu avô?" Eu acreditei que ele estava morto. Então, ela fez eu limpar tudo por eu ter defendido meu avô. Pegou todo o salário dele e deu muita risada. Essa avó me obrigava a ir à igreja, ficar escutando ela falar mal do meu avô, dizer que, por ele ser alcoólatra, só dava trabalho. Todo mundo orou por ela naquele momento e eu, com apenas 7 anos, sentia muita raiva dela. Quando foram passar o pote das ofertas, a minha avó, que era tesoureira, contava errado de propósito só para pegar o dinheiro dos irmãos da igreja. Certa vez, quando estávamos retornando da igreja e ela já me espancando porque eu levei batom para lá e eu não queria usar saia, desde novinha eu tinha esse instinto de sobrevivência, de repente nos deparamos com o meu avô na valeta. Ela disse que, se eu fosse ajudá-lo, eu iria dormir na rua junto com ele. Pois bem, morrendo de medo, eu esperei ela dormir e, ao escutar o ronco dela e entender que ela só iria acordar no outro dia, fui lá buscar meu avô. Eu dizia: "Vô, tu é muito pesado." Ajudei o velhinho a chegar em casa, lavei os pés dele e pedi para ele não contar para Maria que eu o trouxe para casa. Ele chorava dizendo que eu era a melhor neta do mundo. Eu dizia: "Então para de beber e vem para casa, vem morar com a gente." Mas, como ele era o único que sustentava a família, hoje eu entendo os seus motivos.
quando comecei na escola, eu tirava as melhores notas e em seguida minha avó queria me tirar da escola. E eu chorava porque eu queria ir. Com o tempo, os caras que faziam programa com a minha avó começaram a me olhar e dizer que pagariam mais por mim. No começo, ela disse que não porque eu era o bibelô dela, mas que tinha outra neta que a mãe dessa neta iria aceitar. Depois, na vida adulta, descobri que essa avó era uma cafetina que tinha vendido as próprias filhas. A minha mãe não aceitou fazer o que a minha avó queria e assim fugiu de casa. E como não tinha onde morar e o atual marido dela não me aceitava, ela foi embora e me deixou morando com essa bruxa. Eu lembro que eu adorava tomar banho de rio e brincar na rua, e que eu não aceitava os homens nem mesmo me assistir. E como castigo, além de não comer e não ter roupas para vestir, eu não tomaria banho e assim eu iria feder até meus colegas da escola rirem do meu cheiro. Um certo dia, um cara chegou e me assistiu tomar banho. Eu fiquei tão assustada que eu pensei: preciso fugir para a fazenda onde meu avô mora. Eu saí à noite, me perdi na mata e não achei a fazenda. Voltei para casa e minha avó esperou todo mundo sair, pegou um fio de luz e correu atrás de mim. Com isso, eu subi um muro muito alto e, ao me desequilibrar, eu caí no pátio de um cachorro pitbull. Todo mundo gritou: agora ela morreu mesmo, Dona Maria. Lembro-me exatamente dessa frase, mas o cachorro veio e começou a lamber meus machucados e não deixou ninguém entrar. E naquele dia eu fui salva. Aliás, tenho certeza que, se eu contar aqui tudo de livramento que eu já tive, vocês ficariam chocados. Hoje vejo que Deus sempre cuidou de mim, não tenho dúvidas. Outra vez, a minha avó me dopou porque eu não aceitava ir onde ela queria, por livre e espontânea vontade. Segundo ela, eu era o capeta. Acordei e um cara estava comigo num lugar que só estava eu e ele. Acho que era uma fazenda. Olha, eu fui muito rápida. Pensei, ou eu me desespero e me perco no mato de novo, naquele momento era a melhor opção, mas então eu vi uma garrafa de cachaça e disse que só deixaria ele me tocar se ele tomasse toda a pinga. Junto da sacola tinha salgadinhos e doces, e ele disse que seria o meu presente por eu ser boazinha. Então, quando ele ficou bêbado até cair, eu fiz necessidades dentro do salgadinho e dei para ele comer. Quando ele acordou, todo cagado, eu disse que, de medo, eu me caguei e ele foi para me bater, mas ficou com pena e disse: vem, vamos para casa. E completou: quem tem uma avó como a tua já é um castigo. E eu implorava para ele dizer que fez algo comigo, porque senão eu ia apanhar muito da minha avó. Ele chegou lá, dormiu com ela e não pediu dinheiro de volta. Teve uma vez que ela me mandou para uma fazenda nas férias de julho, porque, segundo ela, se eu não fosse, o conselho iria me pegar por eu não ir à escola. Eu fui, só que a minha avó disse para essa senhora, dona da fazenda, que só tinha netos homens. Ela disse para eles tocarem o terror comigo, me colocar medo, para que assim eu quisesse voltar para a casa dela e fazer tudo o que ela queria. Só que eu escutei essa conversa
e apenas fingi que eu estava dormindo. Quando foi de madrugada, um dos meninos diziam assim: "Ó, sua feia, aqui vai ser muito pior." Na hora do almoço, eles derrubavam a minha comida. E, quando chegou nessa tarde, eles estavam em dois e disseram que um deles devia me segurar e o outro enfiar o pinto lá. Eu dizia: "Nunca, só se eu morrer." Hoje eu vejo que eu era muito corajosa. Eu agia igual uma jaguatirica. Se eu mordia para me defender, eu arrancava o pedaço, dormia com facas, pau de lenha, tudo que vocês possam imaginar. Passou as 2 semanas e eu, exausta, enfim voltei para a casa da minha avó. Na escola, a sala de aula se tornou um lugar para eu dormir, pois, com medo, eu não dormia à noite em casa. E a professora, que eu vou chamar de Fernanda, começou a se preocupar. Minhas notas estavam caindo, ficando péssimas. Eu ia no banheiro e eu me mijava nas calças, porque eu pegava no sono e esquecia de tirar a calça para fazer xixi. Até que ela acionou o conselho sem ninguém saber e sempre me perguntava o que acontecia comigo lá na minha casa. Ela me dava bolsa, sapatos e eu nunca ia com eles para a escola porque a minha avó vendia, era louca por dinheiro, vendia tudo. Nesse tempo, até começaram a nos vigiar, coisa que só a professora sabia. Certo dia, eu vi uma cena que eu nunca vou me esquecer. Eu estava brincando com minha priminha e escutei um grito de socorro. Era o padrasto dela estuprando minha prima de apenas 6 anos. Eu lembro de ver sangue na cama e ela toda encolhida, pois, ao contrário de mim, ela era muito tímida. Eu pulei no pescoço desse homem, mordi o ombro e arranquei um pedaço de carne, literalmente. Eu senti muita raiva, muito ódio. Eu queria matá-lo, mas Deus não deixou. E depois ele disse que eu seria a próxima. E eu disse: "Vamos ver então, só se tu me matar." Passou uns dias e a mãe da minha prima, que vou chamar de Carmen, fingiu que nada aconteceu. Eu estava brincando no galpão, perto dos cavalos, e esse padrasto da Carmen disse que agora eu ia ver. E segurou meus braços, me deixou no chão e começou a tirar a roupa. Eu gritava e empurrava ele com as minhas pernas, até que quando eu estava perdendo as forças, uma égua relinchou e o dono da fazenda veio ver o que estava acontecendo. Neste momento, esse monstro, ele pegou um canivete e colocou do lado da minha cintura, me ameaçando, e na hora que o dono da fazenda me perguntou se estava acontecendo algo, por medo, eu disse que não, disse que estava tudo bem. Depois de uns meses, que a mãe da Carmen descobriu que o padrasto estava de olho nela, deixou ela junto com a minha avó e comigo e sumiu. Eu fiquei muito feliz, pois agora eu teria uma amiga e ela não precisaria mais sentir medo. Até que minha avó quis ganhar dinheiro com essa minha prima. Nessa época, eu já estava com 9 anos, a 2, escapando, e sentia que uma hora eu não ia mais conseguir escapar. Pensava que era melhor morrer, mas quando essa minha prima veio morar comigo, minha vontade de viver se renovou. Dentro de uns meses, a Maria nos deixou em paz, até que ela pensou que, tirando minha cachorra de mim, eu diria sim para as vontades dela. Quando eu acordei, eu não achei a Xuxa, minha cachorrinha, e implorei: "Vó, por favor, manda alguém achar ela." E ela falou assim: "O que eu vou ganhar em troca? Se você aceitar o que eu quero,
eu trago a Xuxa de volta para casa. Porém, comprei umas calcinhas e uma saia nova para você. E quero que você use hoje à noite com aquele moço que te quer. E eu disse não. E então ela mandou matar a minha cachorrinha. Senti muita dor. E com o tempo, minha avó começou a me ameaçar, dizendo que ia vender a Carmen, porque ela já tinha passado por uma relação, mesmo que forçada, e ela nunca reclamou de nada. Ela realmente era quase muda, só falava quando eu estava apanhando e eu não parava de responder à minha avó e ela pedia: por favor, prima, para, senão nós duas vamos apanhar. Passado umas semanas, o pessoal do conselho tutelar foi lá em casa e conversaram sozinho com a minha avó. Como eu já sabia ler, no carro estava escrito prefeitura de tal lugar. E aí eu pensei, é hoje que nós vamos apanhar ou ficar sem comer. Mas não, ela não falou nada e nem nos bateu. Só que no outro dia ela perguntou: quem de vocês duas abriu o bico? E nos chamou de vagabundas e eu respondi sem saber o que significava essa palavra. Eu disse assim: sou apenas uma criança, não sou isso aí. Ela disse: sabe para onde você vai por ter a boca grande? Para Febem. Lá você vai ser estuprada todo dia e não adianta pedir socorro. Vai apanhar das meninas e com 18 anos vão te jogar na rua. E semana que vem temos um encontro com o juiz. Então, acho bom tu calar essa boca. Então, chegou o dia e ela ficava só no meu ouvido ensaiando o que eu devia dizer. E como eu estava com muito medo, eu disse para ela que eu ia falar tudo conforme ela disse. Até que quando entramos, o promotor de justiça da vara da infância pediu para ela se retirar e ela disse que não ia nos deixar sozinhas, pois éramos apenas crianças. E eles disseram que iriam colher nosso depoimento sim. Então, ele perguntou para nós duas: acontece alguma coisa de errado dentro da casa de vocês? Minha prima Carmen apertou minha mão para que eu não falasse nada. E eu respondi: não, somos pobres e é por isso que pensam que alguém nos faz mal. E ele perguntou: quando alguém te bate, tu não se sente triste? E eu falei: ela não me bate. E então ele ergueu a manga da camisa que eu estava usando e em meu braço tinha várias marcas. Ele olhou e disse: por que esses roxos? E em seguida virou o computador e mostrou inúmeras fotos dos meus machucados, fotos de eu dormindo na escola, todas tiradas pela professora Fernanda. E ele disse: eu vou fazer a pergunta novamente e a partir das respostas vamos determinar se você vai voltar para a casa da tua avó ou se vai mudar de ambiente. E eu perguntei: é verdade que iremos para uma Febem? E ele disse: sim, você irá para um abrigo, mas ficará protegida. Mas sei que você tem família paterna e todo mundo vai querer adotar uma garotinha especial como você. Eu não entendia porque ele perguntava tudo só para mim. Parecia que ele sabia que a boca que ia falar naquele lugar era só a minha. E então eu falei tudo o que já contei aqui para vocês e mais um pouco. Minha prima começou a chorar desesperada, pensando em nosso castigo, mas eles prometeram que não iam contar nada e então chamaram minha avó. Só que pelas ameaças que ela nos fez, tivemos a impressão que eles contaram sim, e então ficamos com muito medo que nossa avó estivesse certa e que fôssemos para essa Febem.
Ao passar dos dias, ela dizia assim: agora eu não posso bater em vocês, mas quando pararem de me vigiar, vou bater em vocês que vão ficar em coma. E então eu aproveitei esses dias para brincar, sair, passear, porque ela não ia me proibir de nada. Vendo que ela não estava conseguindo o que queria, começou a dizer que estava com câncer, que eu ia colocar a avó dela na cadeia, que eu era uma ingrata. Falou até para o meu avô que eu inventei mentiras para o conselho. E meu avô Hilário, apaixonado e inocente, falou assim: não faça isso, minha netinha. Se tu não tem o que vestir ou o que comer, não é motivo de denúncia. Nós não temos dinheiro mesmo. Coitado, levou a culpa para ele. Só que ele começou a desconfiar porque pensou assim: será que foi só por isso? Lembro que nesse tempo de investigação, chamaram meu avô e perguntaram se ele tinha presenciado algo, mas, como eu disse, meu avô não sabia de nada. Só falaram isso para ele e o dispensaram, e ele começou a me perguntar, mas eu não dizia nada para ele, porque a minha avó colocou na minha cabeça que se eu contasse algo para o meu avô, ele ia casar com outra velhinha e nos deixar passar fome. Lembro que eu até respondi a ela dizendo que eu queria mesmo que meu avô se casasse com outra e me levasse junto. E ela me manipulava dizendo que ele não ia gostar mais de mim. Até que faltava um dia para a data do retorno ao juizado de infância. Maria estava muito feliz, pois não tinham achado nenhuma prova contra ela, e ela disse que ainda iria ganhar uma indenização por calúnia. Mas eu não entendia como que nos levaram para fazer corpo de delito, acho que é assim que chamam, e não acharam nada. E então eu disse assim: se você não me tirar daqui amanhã, Senhor, eu vou tirar a minha vida. Naquele momento, com 8 para 9 anos de idade, morrer seria melhor do que tudo que eu estava passando, tudo que eu já tinha passado. E me lembro que, final da tarde, encostou um carro da polícia com um conselho tutelar para nos levar. Eu estava com muito medo de ir para esse abrigo, mas no caminho disseram que uma tia minha, irmã do meu pai, que já é falecido, eu não conheci, estava me esperando com um quarto e tudo para me dar uma família, e já vinham organizando isso há meses. Orientaram ela bem direitinho até para me levar na psicóloga. Só havia um probleminha. Minha prima ainda não tinha conseguido família, mas essa tia, que virou a minha mãe adotiva, aceitou ficar 2 semanas com ela até encontrarem uma família de adoção. Infelizmente, a minha prima passou por inúmeras famílias que só adotavam ela para receber dinheiro do governo e devolviam até encontrar outra família. Ela passou por 5 famílias até os 16 anos, onde engravidou e se casou. Minha mãe adotiva, por um tempo, tentou me dar suporte em tudo. Me dava tudo o que me faltava, comida e roupas. E como eu tinha 2 irmãos, por medo de ser abusada por eles, comecei a engordar desenfreadamente, com medo de tudo se repetir. Tudo era perigo para mim. Só que o que mais incomodava minha mãe adotiva era a minha personalidade, meu jeito sincero de ser. Com o tempo, ela tentou mudar isso em mim, dizendo que eu tinha de ficar calada e fazer tudo o que ela queria, e que isso significava agradecimento por tudo que ela fez por mim. E hoje, depois de anos de terapia, eu entendi que eu não devia nada para ela. A adulta era ela, a proteção teria que vir dela e eu não tinha que pagar pela minha estadia.
Em uma das sessões de terapia, chegamos a um consenso que, na primeira família, eu vivi igual João e Maria, presa pela bruxa. E nessa, eu era a Cinderela. Meus irmãos podiam ir em festas, podiam namorar, e eu só limpava a casa. Se eu dizia, por que não é a vez deles? Ela dizia que eu devia calar a boca, que esse meu jeito de questionar foi importante lá atrás. Agora eu tinha que acatar e que, se ela me privava de tudo, era para eu não repetir a história da minha antiga família, ter filho cedo e depender de marido para tudo. De novo, eu me sentia presa, só que agora com chantagens emocionais. Quando fiz 18 anos e passei no vestibular da cidade vizinha, que fica a 2 horas da minha cidade atual, eu falei: mãe, eu estou indo embora. Ela chorou no começo e disse que pensou que eu ia cuidar dela para a vida toda. Eu carreguei esse peso até começar a fazer terapia por não ter ficado lá para cuidar dela. Até tirar férias com a minha mãe era complicado. Nossas personalidades são muito diferentes. Às vezes, brigamos só de ela ir na rua. Por ela ser da igreja, começa a falar da saia que as pessoas usam, da barriga feia usando croppeds, essas coisas. Até que um dia eu disse que isso é um preconceito e que eu ia deixá-la apanhar sozinha caso alguém ouvisse aqueles absurdos. Tirando tudo isso, ela me apoiou em todas as minhas decisões, inclusive pagou minha faculdade. Trabalhei por anos na prefeitura graças à formação que ela me proporcionou. Hoje, eu sei que desde pequena minha personalidade e minha coragem mudou a minha realidade e eu pude cortar esse círculo vicioso dessa senhora, a Maria, minha avó, de prostituir as filhas e depois as netas. Sobre a minha relação com a minha mãe de sangue, ela não faz questão. Anos atrás, tentamos uma aproximação, mas não sei se por culpa ou vergonha, ela sempre cria desculpas para não me ver. Diz que eu não sou filha dela, que eu sou muito diferente. Essa Maria alimentou um ódio dentro dela que ela esqueceu que eu era uma criança buscando por ajuda. E pelas conversas dela, nota-se, coitada, que ela não tem noção mesmo. Não quero correr atrás do que não tenho, isso é escassez. Aliás, hoje, eu e a minha mãe adotiva tentamos pouco a pouco ressignificar nossa relação. Mas quando preciso, ela sempre está comigo. Eu a perdoo, mas uma das coisas que eu aprendi com amor próprio é que eu posso escolher sim quem fica na minha vida e conta laço familiar também. Cuidar de mim liberta todas as relações. Então, minha prioridade sempre será eu. E quem me aceitar como eu sou, será bem-vinda na minha vida. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vocês acabaram de ouvir uma narração de uma carta aberta feminina, carta esta que foi enviada por nossa amiga Fabi, que já é conhecida aqui no canal. Ela já enviou uma história pra gente, já retornou no boletim mensal e agora ela mandou essa parte da história de vida dela que ela não conseguiu trazer na primeira história enviada. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do primeiro vídeo da Fabi, caso vocês queiram relembrar e tentar juntar as duas partes da história para compreender um pouco melhor, tá bom? Fabi, meu amor, eu te agradeço mais uma vez pela confiança, por você abrir o seu coração, meu amor, e contar tudo isso aqui pra gente. Minha linda, na verdade agora eu queria te dar um abraço bem apertado, porque tudo que você viveu, meu amor, foi muito difícil.
Às vezes a gente reclama da vida e quando a gente se depara com histórias como a sua, a gente pede perdão até a Deus. A sua infância, nossa, a sua adolescência, quantas coisas difíceis. E o pior de tudo, dentro da própria família, a sua avó, que normalmente vó é como a segunda mãe. Eu não preciso nem entrar em detalhes sobre as barbaridades que a sua avó fez, pois você contou aqui tudo pra gente e como dói. E meu amor, que Deus siga te abençoando, viu? Você realmente é uma mulher forte, é uma pessoa incrível. Que bom que você escolheu cuidar da sua saúde mental. Você aprendeu a se valorizar, a se amar desde muito nova. Você já foi muito corajosa. Você sempre foi uma pessoa muito atenta, muito esperta. Caso contrário, tudo seria ainda pior do que já foi. E Deus estava ao seu lado sempre, te guiando e te protegendo. Uma pena tudo que a sua prima viveu, sinto muito. Mas, meu amor, a vida é isso. Nem sempre nos deparamos com histórias felizes. A vida real acontece coisas que muitas vezes a gente até duvida. Você procurou por sua mãe de sangue, e imagino quantos traumas essa sua mãe tem. E quando você pensou que seria feliz ao se libertar dessa prisão que era viver com a sua avó, você contou pra gente que entrou em uma outra realidade não muito boa. Você cresceu, estudou, trilhou um bom caminho. Hoje você agradece a sua mãe adotiva, você reconhece o fato dela ter te ajudado em muitas coisas, inclusive na questão da faculdade, mas também houve coisas negativas. Eu espero, meu amor, que tudo isso fique no passado, que você siga trilhando esse caminho lindo que você está trilhando hoje. Você merece toda a felicidade desse mundo. Já te falei isso outras vezes e não canso de repetir. Você é uma mulher de luz. Você é uma pessoa linda, uma pessoa incrível, meu amor. E eu sinto muito mesmo de coração que você tem enfrentado todo esse pesadelo que ninguém merecia viver. Mas fica o seu exemplo, fica o seu alerta. Eu fiquei muito triste por saber que você viveu tudo isso que você viveu. Mas eu tenho certeza que Deus prepara coisas lindas, mais lindas do que você já vive hoje. Coisas incríveis, sonhos que eu tenho certeza que você almeja. E Deus, Ele é justo. Você há de conseguir todas as coisas que você deseja, meu amor, porque você merece, tá bom? Sinta-se acolhida e abraçada por cada um de nós. Mais uma vez, obrigada pela confiança, gratidão por todo o carinho. Você sabe que você mora em meu coração. Fica bem e se cuida. E vocês, amigos e amigas do canal, que história, hein? Que história que dói, que história que traz tantas coisas assim ruins, sensações ruins. Saber que uma criança viveu tudo que a Fabi viveu. Gente do céu, só Deus para nos confortar. O que é que vocês têm a dizer para a Fabi? Deixa aqui nos comentários, que ela vai adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.